Amados, nós temos vivido nesses dias, temos visto principalmente, que nesses dias a Igreja do Senhor Jesus, ela tem experimentado momentos difíceis. Certamente você tem experimentado isso, mas a igreja como um todo, a Igreja do Senhor Jesus, não apenas, às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, eu tenho passado por dificuldade, tenho passado por lutas, tenho passado por tribulações. Mas estas tribulações, estas lutas, elas não são apenas minha e sua. Na verdade, o povo de Deus como um todo tem experimentado nesses dias momentos difíceis sobre a terra. Nós estamos, na verdade, vendo aquilo que o apóstolo Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, de número 3, do versículo 1 ao versículo 9, ele diz acerca dos males, e da corrupção do homem, do ser humano, nos últimos dias. E eu queria rapidamente aqui ler com os irmãos o que o apóstolo Paulo ele fala nesse texto. De 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Essa palavra enfatuado significa soberbos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, com forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar moinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então esta é a situação hoje presente no mundo. Nós estamos vivendo esses dias que o apóstolo Paulo profetizou muitos anos atrás. E infelizmente isso também, queridos, tem alcançado a Igreja de Deus nos nossos dias. Isso não é alguma coisa que tenha acontecido apenas lá fora no mundo, mas isso também tem adentrado para a igreja. Isso, na verdade, tem acontecido com o ser humano, e nós, enquanto crentes, somos seres humanos. E, infelizmente, nós também temos vivenciado esses atributos, estas características que o apóstolo Paulo fala dos homens dos últimos dias. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que a igreja do Senhor, por mais que ela esteja vivenciando isso, a igreja ela é do Senhor. O Senhor, ele pagou um alto preço pela sua igreja, E Deus, ele está interessado. Na verdade, Deus, ele está preocupado com a sua igreja. Às vezes nós pensamos que não. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos acontecer tantas coisas, fora e dentro das igrejas, ficamos às vezes alarmados, ficamos às vezes escandalizados, e às vezes somos levados a pensar como Abacuque no seu tempo: onde Deus está? Será que Deus não está vendo todas essas coisas? Será que Deus não vai fazer nada? Meus queridos, Deus, ele está sim vendo, ele está sim observando, e ele não está de forma alguma de braços cruzados. Pelo contrário, Deus, ele está sim preocupado com a sua igreja, principalmente quando nós olhamos para a palavra de Deus escrita lá em Efésios, no capítulo 5, do verso 25 ao 27, onde o apóstolo Paulo fala do amor que Jesus tem para com a sua igreja. Quando ele fala do relacionamento da esposa, do marido para com a esposa, dizendo à esposa que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Paulo ele vai dizer lá no versículo 25,
que Jesus, ele amou, o Senhor Jesus, ele amou tanto a sua igreja, ele ama tanto a sua igreja, a ponto de que ele a si mesmo se entregou por ela, para que ela pudesse ser santificada, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus, ele se entregou a ele mesmo, para que esta igreja fosse preparada, adornada para um esposo, e esse esposo é ele mesmo. Este encontro, esse casamento vai acontecer um dia. Por isso, quando ele olha para a igreja, e ele vê hoje uma igreja experimentando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Timóteo, ele se preocupa, e ele, na verdade, ele está agindo, ele quer agir. O fato de nós estarmos aqui nesta noite, nesse congresso de avivamento, é porque Deus, ele nos chama, ele nos conclama para uma busca intensa da sua presença, como fez Abacuque. Abacuque, diante daquele quadro terrível do povo de Israel, do povo de Deus, no seu tempo, a Bíblia diz que ele então foi a um lugar, ele foi à sua torre de vigia, um lugar de oração, onde ele então começou a buscar a Deus. Ele queria resposta, ele queria saber o que estava no coração de Deus para com o seu povo, se Deus havia se esquecido do seu povo. E a resposta veio. E Deus começou, na verdade, o seu despertamento, o seu avivamento na vida do próprio profeta Abacuque, que estava descrente, que estava assustado com o que ele via, talvez até fraco, talvez até sem esperança de um futuro melhor, de uma mudança. Como hoje nós também, quando olhamos à nossa volta, somos tentados, somos levados a pensar que nada vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. O mundo sim, mas a igreja não. A igreja não pode piorar com o mundo, pelo contrário, a igreja ela precisa caminhar numa outra direção. Nós não podemos ir na direção do mundo, que é morte, que é destruição, que é juízo, que é condenação. A igreja do Senhor Jesus, ela está sendo preparada para o noivo, que é Ele mesmo, para se encontrar um dia com Ele. Mas esse encontro, da forma como nós estamos hoje, é impossível acontecer. Por isso que Jesus, Deus, Ele está entrando em ação. O que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja Peniel neste ano, certamente estará acontecendo também com outras igrejas. Não digo apenas o ministério Peniel, mas a igreja do Senhor Jesus na face da terra. A Bíblia diz, Deus prometeu através do profeta Joel, que nos últimos dias Ele haveria de derramar sobre toda a carne o seu Espírito. E é esses dias que nós estamos vivendo. E por que é necessário esse avivamento? Você vai dizer, pastor, o avivamento de Joel, ele aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Porque o próprio Pedro, quando prega aquele sermão onde 3.000 pessoas se converteram, ele cheio do Espírito Santo, ele avivado pelo Espírito Santo, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. E ele cita Joel, porque estavam ali dizendo, esses homens estão embriagados, esses homens, eles estão, alguma coisa, eles não entendiam o que estava acontecendo. E Pedro vai dizer, olha, o que está acontecendo aqui é o que profetizou o profeta Joel. Mas na verdade, o avivamento, ou o grande derramamento que Joel profetizou, ele não aconteceu ali na totalidade. Ele vai acontecer sim, nesses dias, porque o texto fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, a dimensão, o alcance seria bem maior do que simplesmente 120 pessoas que foram alcançadas naquele dia.
E não será apenas a nossa igreja, a igreja Peniel, ou o ministério Peniel, mas a igreja do Senhor Jesus na face da terra há de experimentar nesses dias de desespero, de angústia, dias de esfriamento, porque tudo isso que nós temos experimentado como sofrimento, como tribulação, tem levado a igreja do Senhor Jesus ao esfriamento e ao risco, ao perigo da apostasia, que Paulo também lhe disse que aconteceria nos últimos dias. O que é apostasia, pastor? Apostasia é o abandono da fé. É o abandono da fé. É deixar de crer. É deixar de seguir Jesus. Quebrar a aliança. Isso já tem acontecido nos nossos dias. Tantas pessoas que talvez você conheceu como um crente avivado, como um crente cheio do Espírito Santo, como homem, como uma mulher, como servo, serva de Deus, fiel a Deus, que se perdeu, que se afastou, voltou para o mundo, perdeu a sua fé. E a preocupação de Deus com a sua igreja é que isso não aconteça. Por isso Deus prometeu um despertamento, ele prometeu um grande derramamento do Espírito Santo. Olha, este avivamento que estamos buscando, que precisamos buscar, ele é crucial, ele é necessário para a nossa sobrevivência enquanto igreja do Senhor Jesus. E é por isso que não é apenas um ou outro, ou dois ou três, mas todos nós precisamos entender isso e buscar isso para as nossas vidas. Como Abacuque naquele dia, ele buscou, ele orou a Deus. E Deus mostrou para ele o que haveria de acontecer. E o que haveria de acontecer não era algo bom. Porque Deus, na verdade, na sua ação, no seu agir, na vida do seu povo, ele haveria de disciplinar o seu povo, usando uma nação ímpia. Aquele povo seria levado para o cativeiro. Foi esse entendimento que Abacuque teve daquilo que Deus haveria de fazer. E ele não entendendo porque ele pensou tantos povos, mas justamente essa nação ímpia, impiedosa, a Síria, um povo cruel, ele não entendeu, por isso que ele, nas suas queixas, nas suas indagações, acerca da maneira, do modo que Deus haveria de trabalhar para trazer o seu povo novamente à comunhão com Ele, que seria o cativeiro, ele não entendeu. Ele foi então para a torre, ele foi então para aquele lugar de oração, e ali ele pôde então, buscando a Deus, entender o propósito de Deus. E ele sabia que aquele tempo de provação por meio do cativeiro não seria fácil para Israel, para o seu povo. Então ele clama, o seu clamor, a sua oração é exatamente pedindo a Deus esse avivamento, a fim de que o seu povo, o povo de Deus, pudesse suportar o cativeiro. E nós precisamos desse avivamento para suportar o que está por vir, queridos. Mas por que Deus vai permitir isso? Por que Deus vai permitir que nós soframos? Sofrimento, humanamente falando, numa visão humana, não é algo bom. Mas Deus muitas vezes Ele usa as lutas, as provas, as tribulações para nos lapidar, para nos melhorar, para nos purificar, para nos santificar, para nos fazer buscar mais a sua face, buscar a sua presença. Aquele povo, quando foi para o cativeiro, e no período que eles estiveram ali, eles foram tratados, eles foram curados na sua idolatria. O povo de Deus se tornou um povo idólatra, povo que adorava deuses estranhos, né? Os povos que Deus queria que eles anunciassem a sua palavra, que fizesse Deus ser conhecido. Parece muito com a igreja de hoje, né? Ao invés de influenciar as nações influenciaram o povo de Deus, e o povo se afastou de Deus.
E esse foi o meio pelo qual Deus usou para trazer novamente o seu povo à sua comunhão. O povo, quando saiu do cativeiro, o povo era outro. O povo foi tratado, ali foram 70 anos de tratamento. Mas lá no cativeiro haviam homens e mulheres que estavam avivados e que suportaram toda aquela provação, toda aquela tribulação. Provação e tribulação que hoje nós estamos vivenciando. Estamos vivendo não a grande tribulação, mas nós estamos vivendo o princípio das dores. E nós precisamos do avivamento para que nesse período de aguardo, de espera, do retorno, do regresso do Senhor Jesus para levar a sua igreja, nós possamos nos manter firmes, fiéis. Como no cativeiro houveram homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus. Nós podemos citar Daniel, os 3 amigos de Daniel, lá na Babilônia, no meio daquela situação toda eles foram fiéis a Deus, porque eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens dependentes de Deus, eram homens que permaneceram avivados. Eles foram para lá avivados e puderam ser ali exemplo, modelo para todo o povo, e foram pessoas que Deus usou para influenciar Israel no cativeiro, para fortalecer com a palavra, com a pregação. E nós também, queridos, precisamos hoje, enquanto igreja, ser um farol no mundo. Nós precisamos ser luz, como Jesus disse, luz do mundo, sal da terra. Nós precisamos salgar, dar sabor ao mundo. E a igreja nesses dias tem perdido o seu sabor. A igreja não tem mais influenciado, mas tem sido sim influenciada. Aliás, não tem influenciado, mas tem sido influenciado pelo mundo. E nós precisamos mudar isso. E como que isso é possível, pastor? Só o avivamento. Se o avivamento não acontecer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, queridos, nós estamos perdidos. Esse ano, a Igreja Peniel aqui de Rio Branco está propondo esse tema, e nós vamos buscar de Deus esse ano esse avivamento, esse despertamento. Porque uma igreja despertada, uma igreja avivada, ela é uma flecha, ela é uma arma na mão de Deus, ela é um instrumento na mão de Deus para impactar vidas. Uma das coisas que acontece no avivamento, quando a igreja está avivada, é conversões em massa. Não é 1, 2 pessoas. Hoje a gente, enquanto igreja, pastores, nós lutamos para ganhar uma alma, uma vida, né? Como é difícil. E às vezes não somos todos. Colocamos às vezes para os obreiros, os pastores, os missionários pregar o evangelho. Mas o ID de Jesus não é apenas para algumas pessoas. O ID de Jesus é para toda a igreja. Mas só se cumpre o ID de Jesus se estivermos avivados, se estivermos cheios do Espírito Santo, como estavam aqueles homens lá no cenáculo, quando veio sobre eles o Espírito Santo, e eles puderam então cumprir aquilo que Jesus disse para eles: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde vocês estão, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A igreja está estagnada. Quando eu falo igreja, não estou falando apenas a igreja Peniel, a igreja do Senhor Jesus, né? Ah, pastor, mas tem igreja crescendo. Que tipo de crescimento essas igrejas estão tendo? O crescimento que Deus quer que nós tenhamos não é apenas um crescimento em número, mas também em qualidade. Em qualidade, né? Em vidas realmente transformadas, mudadas. Vidas que foram de fato impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de fato nesse ano, né? E nesse congresso, pensar as nossas vidas. Eu até fugi do esboço, fazendo um resumo, né? Então, queridos, nós precisamos, sim, como Abacuque, o texto aqui, o texto nos revela, o pedido do profeta Abacuque voltado a
uma restauração do seu povo. O profeta aqui, nesse texto de Abacuque 3:2, ele estava aqui almejando uma nova manifestação de Deus, como Deus no passado havia se revelado, né, em outros momentos da história de Israel. Ele queria ver Deus novamente agindo como no passado. Né? É uma tradução de Abacuque 3:2, linguagem de hoje, que diz assim: faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Então também nós hoje precisamos pedir a Deus, para que Ele venha de novo hoje, realizar coisas maravilhosas que Ele fez na nossa vida no passado. Avivamento é isso, é trazer de volta aquilo que éramos e aquilo que tínhamos, aquilo que se perdeu, aquilo que deixamos ser perdido. A vida de oração, de jejum, de comunhão com Deus, de leitura da palavra. Lembremos aqui aquele tempo, aquele momento quando nós nos convertemos, aquele primeiro amor que tínhamos. Por isso que Jesus, escrevendo a uma das igrejas, ele diz: lembra-te onde caíste e volta à prática das primeiras obras. O avivamento é necessário para que nós possamos trazer de novo, trazer de volta os feitos tremendos, maravilhosos de Deus na nossa vida. Não é que Deus deixou de fazer, mas é nós que deixamos de buscar a Deus como buscávamos. Aquela vida de consagração, aquela vida de santidade, aquela vida de obediência, o amor à casa de Deus. A pandemia tirou muito dos crentes o amor à casa de Deus. Hoje muitas pessoas preferem assistir o culto do que participar do culto, do que estar no culto. Né? Na pandemia, por não podermos nos reunir no templo, o pastor, né, o grupo ali, se reunia, aquele grupo seleto, pregava e as pessoas em casa assistiam. Acabou a pandemia. Muitos permaneceram assim. Perderam o amor de estar na casa de Deus. Né? Perderam aquela vontade de comungar, de estar em união, de estar em comunhão com os irmãos. Perdemos isso. O avivamento que Deus quer trazer sobre as nossas vidas, quer resgatar todas estas coisas. Quer nos trazer novamente para perto, para junto de Deus. Quer tirar de nós a dureza do nosso coração, tirar de nós o pecado, que infelizmente nos nossos dias se tornou algo comum. Ah, porque a fulano faz, eu também posso fazer. Ah, isso não tem nada a ver. Perdemos a santidade. Há muita coisa perdida, queridos. Nós temos que trazer de volta. E nós temos que pedir a Deus para trazer novamente, para nos levar àquele tempo onde as coisas que Deus fazia eram coisas extraordinárias na nossa vida. Eu não sei se você tem sentido isso. Eu tenho sentido saudade dos primeiros momentos da minha vida, como que eu era, né? Como que eu servia a Deus, onde nada era difícil, não havia desculpa, andávamos às vezes distância para estar na casa de Deus, tínhamos disposição às vezes de sair de manhã para a escola bíblica dominical. O pastor Hélio com certeza viveu esse tempo, né? As pessoas mais antigas aqui, lá, a gente no bairro Amazonas fazia isso. Saímos de manhã para a escola bíblica dominical, às 9 horas no bairro Amazonas, ficávamos para o culto, depois da escola tinha um culto, terminava o culto, você corria em casa, almoçava, voltava de novo 1h30 da tarde, porque tinha ensaios de grupos, a partir de 1h30 da tarde, fazia o ensaio, ali ficava, porque 5 horas tinha o evangelismo numa praça próxima à igreja. Íamos para o evangelismo, evangelizávamos e trazíamos os frutos, os resultados para o culto. Ou seja, passávamos o domingo inteiro na igreja.
Claro que hoje os dias são diferentes, os tempos são outros, mas há muitas coisas que nós precisamos trazer de volta. E o Espírito Santo de Deus, como pessoa bendita, maravilhosa, Ele está na minha vida, está na sua vida, para nos despertar a isso. Para nos despertar, para nos avivar. Avivamento, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa dar vivacidade, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar, ornar com vivos. No sentido figurado é animar, excitar, apressar. Eu achei interessante esse termo aqui, apressar. A igreja hoje está lenta, ela está vagarosa. E nós temos que entender que, enquanto cristãos, nós somos chamados para uma corrida cristã. A vida cristã é uma corrida. Não é uma corrida de alguns metros, mas é uma corrida que começou quando você aceitou a Jesus. E essa corrida vai terminar quando Cristo Jesus voltar. E nós não podemos parar, nós não podemos nos assentar no caminho, ficar no caminho. Nós temos que continuar, temos que prosseguir, temos que correr a carreira que nos foi proposta. Amém? Esse é o desafio de Deus para nós. E uma coisa que a Bíblia diz que esse homem Abacuque fez, quando ele foi orar a Deus, ele foi buscar uma resposta. E aqui em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele foi ouvir a palavra de Deus. Ele foi buscar direcionamento para a sua vida. Nesse tempo nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que dar lugar à palavra de Deus ao nosso coração. E nesses dias de congresso, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é um passo importante para que o avivamento aconteça na nossa vida. E diz o texto também que ele ouviu e ele temeu. Outro passo importante para que o avivamento aconteça na nossa vida é o temor do Senhor. Que nós perdemos. Nós temos perdido o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O significado do temor do Senhor é um sentimento profundo, de profundo respeito e obediência a Deus. Isso é o temor do Senhor. E ele, diante do que ele ouviu, a Bíblia diz que ele temeu. Então, outro passo importante para que nós experimentemos o avivamento é o temor. E a terceira coisa que o texto diz, é que ele então diz: aviva, ó Senhor. Ele faz uma oração, ele pede. Essa terceira coisa é eu desejar que Deus venha manifestar de novo a sua obra na minha vida, né? Que Ele venha fazer a obra na minha vida. É como nós vimos aqui na encenação, nós precisamos como vasos. Nós estamos muitas vezes rachados, nos tornamos velhos vasos, que precisam ser quebrados, precisam ser desfeitos, para que o novo vaso dê lugar ao velho vaso. E para que isso aconteça, o vaso precisa ser quebrado. Aquele povo foi para o cativeiro para ser quebrado, para ser moído, para ser triturado, e sair do cativeiro um novo povo, um povo temente a Deus, um povo que amava a Deus, um povo obediente a Deus. E Deus quer fazer isso também nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele receba e que Ele comece esta obra na nossa vida, a começar de hoje, né? Que Ele comece já esta obra na nossa vida, estejamos disponíveis nas mãos de Deus, que sejamos vasos nas mãos de Deus, e que Deus faça de nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele busca
em nós fazer. Feche seus olhos agora neste momento, comece a orar, comece a falar com Deus nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu quero me consagrar a Ti, Pai. Senhor, eu não vim, Pai querido, assistir esse culto, mas eu vim participar desse culto. Eu venho aqui, Pai querido, para me entregar a Ti, para me consagrar a Ti. Eu quero esse avivamento, Pai. Eu quero experimentar, Senhor, esta bênção que Tu tens para a minha vida, que Tu tens, ó Deus amado, ó Pai, para cada um de nós. Senhor, vai removendo os obstáculos, vai removendo, Pai, tudo aquilo que não é do Teu agrado na nossa vida, Pai. Vai nos purificando agora, Senhor. Passa do Teu precioso sangue sobre nós, em nome de Jesus, assim como fizeste